Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 9 de Tactic Opel. Droga. Eu sou o Thunder e eu tô transformando sono em sentimento. Pô, depois dessa piada lastimável, eu sou o Igor e a tragédia de 10 anos não é de Fate Zero. Ai, caralho. É verdade, né? Rolou isso. Estamos, de novo, mais em Fate do que eu gostaria que tivesse. Porque o grandão Tactic, agora ele está tendo algo que está consumindo a sua vida, junto com a Destiny, e os dois estão se autoconsumindo a si mesmos, mas não existe tecnologia avançada o suficiente no ano de 2040 e algumas coisas que possa resolver isso. Então, qual que é a grande solução para o problema da doença dele, do problema que eles estão, é só não lutar. Não luta, rapaz. É mundo de paz, um mundo de felicidade. Mas Tactic Op vai virar um Eurocamp? Obviamente não. Vai ter porrada. Vai ter que vender joguinho. Então, vai ter porrada. Aí o grandão vai ser consumido pela chupação mútua com a Destiny. Que plot, rapaz. Que plot. A maneira como você construiu deixou pior do que já é, né? Isso eu acho fantástico. Mas tem que ser, né? Aí também vai de uma qualificação e habilidade de oratória, né? Que vale pros dois extremos. Não vale nem o esforço. Mas Cara... Tactic Op, tentando inserir conceitos, tentando falar que tem alguma relevância, tentando falar que existe alguma coisa em torno do contrato entre os dois, mas eu não sei nem o que é essa esfera de contrato. Eu sei. Sabe por quê? A médica lá falou, olha, então, tem essa explicação, mas ela é complexa demais, vocês são burros, eu não vou dar. Não, mas eu não tô falando nesse sentido, eu tô falando que a gente tem um contexto onde, aparentemente, é uma tecnologia extremamente avançada, que não utiliza fone de ouvido, mas tudo bem, a gente aceita. Pode ter problemas se utilizar fones de ouvido. Tem um mínimo de sentido nisso? Não, mas é alguma coisa. Cara. Mas beleza, aceitando isso, pensando em descrença, isso daí é um ponto de aceitação. Mas a ideia é que você faz um contrato, o que é um contrato? Porque dentro da expectativa e perspectiva da obra, o contrato é um poder mágico dentro daquele mundo que é estabelecido entre os dois. Só que é aquela coisa, cara, é tão jogado em cima de uma premissa de que o conceito do maestro, o conceito da musicarte dentro da correlação que a gente faz com a música e com a própria orquestra. Mas, cara, você precisa dar embasamento de mundo disso. Porque quando você vai trabalhar esse tipo de aspecto, você tem que dar um porquê. O que é esse contrato? Por exemplo, olha para Fate Zero, o contrato é firmado entre o mestre e o servo, o mestre é mago, ele tem magia envolvida nisso, o contrato é estabelecido, eu sei as regras do contrato, eu sei as regras do servo que ele pode e que ele não pode fazer, eu sei como é estabelecido isso, e ou seja, eu tenho umas informações que circulam isso. Aqui eu não sei, aqui eu só sei que tem um contrato, que eles têm uma regra especial pro contrato deles, que aparentemente é diferente dos demais, e que esse contrato existe, eu não sei nem que viés é isso. Se é um poder tecnológico, se é um poder mágico, eu não sei que diabos é. Mas eu vou aceitar, tanto que eu olho isso aqui e falo, beleza, isso aqui muda o nome e é Fate. Enquanto não tiver transferência de mana, tá fantástico. Pode continuar copiando Fate, fazendo que eu faço correlação e eu consigo aceitar a existência disso. Mas quando você quer racionalizar sobre esses elementos, você tem que dar mais valor do que simplesmente a construção da simbólica que você quer. Você tem que dar um valor de roteiro pra isso, porque fica completamente jogado. Ao ponto de falar que esse contrato específico que vocês fizeram é diferente dos demais e a gente não pode fazer nada. A gente não sabe nem o contrato dos demais, como a gente vai saber esse? Calma que o Lenny vai contar toda a verdade por telefone desses 10 anos que o Tactic perdeu seu pai, dos caras da Sinfonia. Ele vai contar tudo pra gente no próximo episódio. Fica tranquilo, cara. Toda a lore que a gente precisa pra entender Tactic Op virá no episódio 10. Confia, cara. Não. Porque aí a gente não precisaria de lore, a gente precisaria de um livro pra conseguir fazer com que isso aqui ele se encaixe e consiga ter algum valor. E é incrível que a própria narrativa é tão perdida com relação aos personagens que
Conflito do dia anterior. A gente vai lutar? Eu não sei se a gente vai lutar. A gente vai lutar? Não sei. Beleza. Estabelecido o conflito de a gente não pode lutar porque senão a gente vai morrer. A gente pode viver normalmente sem lutar. Transição de cena. Pô, vamos viver a vida. Vamos lá, vamos ter um momento de curtição. Transição de cena, aparece o conflito, vamos lutar. Mas vamos lutar. Mas vamos lutar. A gente tá aqui pra lutar, vamos lutar. A gente precisa, o roteiro precisa andar. A gente vai colocar um ponto de conflito, que é, se você lutar, você provavelmente vai morrer mais cedo. Mas isso o Miyashiro já passou há muito tempo, ele foi. Criaram até um bonequinho dele, literalmente. Então não tem problema. Então a gente vai lá, atravessa as dificuldades e luta. Só que qual que é o ponto? Qual que é a motivação por trás disso? Pro Shiro lutar, literalmente, ele abandona todos os ideais dele, que é construído, é segmentado, mas desenvolvimento de personagem é uma coisa muito complexa pro Tetsuya, né? Não dá pra exigir tanto. Mas pelo menos ele tem um contexto com base nisso, de, por que ele tá fazendo isso? Ele tá fazendo isso porque, dentro das motivações, dentro da ideologia dele, ele tem essa perspectiva de uma necessidade. Agora me fala, o que tem de necessidade pra eles lutarem aqui? Nenhuma. Não pode usar fone de ouvido. Porque o roteiro olha pro personagem e fala, aquela personagem, aquela Saber, não consegue viver sem lutar só comendo biscoito, só comendo doce. Então ela precisa lutar, né? Então ela precisa gastar energia, né? Então ela precisa lutar. Então esse é o ponto de conflito pra falar, não, a Cosette não consegue ficar sem lutar, então a gente precisa ficar matando os bichos. Mas a gente vai morrer, não tem problema, a gente vai lutar. Ou seja, o ponto de debate é que eu não posso ficar sem lutar porque que eu não posso ficar em paz porque eu não posso ficar sem lutar. Aí, que justificativa de merda. O que o roteiro faz? A gente resolve isso rapidinho. Um momento. Transição de cena, conflito apareceu. Vamos destruir a cidade, vai ocorrer um caos. Porra! Caraca, obrigado. Tudo que você não fez de âmbito de personagem, você criou um gatilho no roteiro pra falar, vamos lutar. É aquela coisa do protagonista de Shonen. Eu não vou matar você. Aí cria todo um contexto do cara mata toda a família dele, agora eu vou matar você. É basicamente isso, pô. Você tem todo o discurso falando, não vamos. O primeiro gatilho que a narrativa coloca, o personagem tem que mudar de perspectiva. Então aquela coisa, isso diz mais sobre os gatilhos de roteiro pra que um X processo seja feito, do que necessariamente o coitado dos personagens, porque eles são completos reféns de roteiro. Que o roteiro é tão ruim, mas tão ruim, que eles não têm nem motivação pra eles lutarem. Aí quando eles falam, não, a gente não vai lutar, o roteiro precisa criar algo incrível, que é basicamente o desastre do Fate Zero, pra falar, vocês vão lutar. Por quê? Porque senão muita gente vai morrer. Cara, eu acho que vai um pouco além disso também, né? Porque mesmo que tenha o conflito ali sendo criado pelo roteiro, eles ainda são meio mentirosos no âmbito de própria contextualização desses personagens. Porque a quantidade de mentira que a gente ouviu desse episódio sobre nossa, como eles mudaram, nossa, como eu quero ouvir música contigo, quero ouvir uma orquestra. Não, você quer ouvir uma orquestra? Então a gente vai matar todos os monstros aqui pra você ouvir uma orquestra aqui neste mesmo local. Assim, não tem fundamento. Não tem de fato uma boa base que condense esses anseios, esses objetivos, essa... Palavra forte agora. Construção de personagem para fazer alguma base de motivação. Porque, de novo, aí a gente vai meio que retrocedendo os processos e a gente lembra que Tetsuya nem personagem tem. Então, esse estereótipo não, esse projeto de personagem que existe em Tetsuya, ele não consegue nem sair muito do papel, porque todos os fundamentos que eles fazem, tanto em âmbito de mundo, de conflito e até aspectos pessoais dos próprios objetivos deles, não tem fundamento algum. Tetsuya é marretar um prego de... Nossa, eu vou fazer uma analogia ridícula aqui. Um prego de gelo na areia. Você dá uma pregada, ou ele quebra quando você prega, ou ele derrete quando você enfia na areia. Tipo... Ele não tem fundamento, ele não funciona, ele não serve pra nada. Tudo aqui, ele é uma grande, um grande espiral de mentiras, de palavras, de frases prontas. A quantidade, inclusive, de frases prontas que tivemos nesse episódio é fantástica.
é fantástica. É mais fantástica ainda porque esse episódio, querendo ou não, em âmbito da estrutura dele, era pra explicar o porquê desse consumo de energia entre Tactic e Destiny. Então, se você tem um episódio que você está estabelecendo vínculo familiar, construindo, estabelecendo um grau de preocupação do uso do poder deles, estabelecendo que eles precisam parar de lutar, e você quer estabelecer como seria a vida deles sem luta, num slice of life, e quais são as grandes motivações pessoais deles de serem apenas pessoas e não guerreiros desse mundo, você joga tudo isso pela janela, porque toda a base que você dá pra tentar construir qual é o objetivo do episódio é completamente, não vou nem dizer só falho, mas é muito pouco. É muito mentiroso, inclusive, quando ele utiliza alguns artifícios de falar, olha como eles mudaram. Eles mudaram? Real, eles mudaram? Tipo, olha essa jornada de 9 episódios que foi intensa, incrível, cheia de perigos, cheia de reflexões. Não teve nada. Assim, o máximo que teve foram, de fato, algumas feridas pontuais em determinados episódios, que talvez eu acho que o episódio passado que os personagens mais tiveram algum tipo de grau de conflito, onde eles tiveram um real perigo, que também não foi lá tanta coisa, sabe? A facadinha e de repente transição de cena aí tá tranquilo, tá estancado o sangue, o personagem não vai morrer, confia, tá tranquilo, a gente não sabe nem a consequência de um ferimento condensado ao conceito dessa troca de energia que Tactic tem com a Destiny, que volta no problema, de fato, como o Igor falou, da gente não saber nem exatamente como funcionam as regras dessa conexão dos dois. Então, de novo, ele usa palavras e textos superficiais para conduzir algumas explicações ou justificativas de passagens que no final do dia não significa quase nada. O que me deixa mais indignado é como se não é da maneira que, tipo, pô, a gente não tem essa possibilidade de colocar essa informação, né? A própria estrutura é complicada disso. Não, pô, tu faz diálogo expositivo a rodo. Tu faz diálogo expositivo pra tudo que você vê na frente. Então você não faz construção de personagem, motivação de personagem em primeiro plano. Tu faz um diálogo expositivo pro personagem falar todo o plano dele, como ele se sentiu e por que ele criou o plano dele. A gente viu isso no episódio passado. Então, já que você faz diálogo expositivo a rodo, como que você não consegue fazer o mínimo de world building? A gente já aprendeu o Kagoshi Goto. Ao que não fazer, e nem o não fazer, ele faz. E tem outro ponto. Querendo ou não, teria storyboard pra ajudar a fazer essa passagem, e contar essas informações. E nem isso. O máximo que eles conseguem fazer é dar tom corretos de reações e percepções faciais em momentos de slice of life. E só. E que também não tem um grande significado. Estamos aproveitando a vida, comendo doce e conhecendo Nova York. As cenas são bonitinhas. São. Isso agrega? Não! Simples. Óbvio que não agrega. O roteiro tá falando, a gente precisa se preocupar com X, que é com relação à nossa saúde e batalha. O protagonista, a transição de cena, eu não ligo mais pra isso, eu quero ficar com a parte da música, eu quero música. Aí ele tá lá com a música. Transição de cena, o roteiro fala, você não pode ficar com a música, olha o ponto de conflito, vai lá resolver. Então, é aquela coisa, não dá nem pra você ter o diálogo interno do protagonista pra ele digerir a situação, pra ele processar e ele refletir, que acho algo muito complexo pra Tech Shop, fazer o personagem refletir, fazer o personagem racionalizar, porque você precisa ter um mínimo de camadas em torno dele. E aí é algo que realmente vai pra fora do escopo completamente. Então você precisa fazer essas transições bruscas pra falar, não, ele tá pensando, ele tá sentindo, ele tá vivendo. Quando na verdade é tão artificial que você não consegue nem falar que é um personagem. Ele é simplesmente uma junção de 3 premissas ou de 3 conceitos que você coloca junto e aí quando você precisa de um você joga, quando você precisa de outro você joga. Então, eu preciso que fale de música, tá ele lá. Eu preciso do passado triste, tá ele lá. Eu preciso da porradaria, tá ele lá. Ele só tem esses 3 yes. Aí ele só vai alternando em qual que ele quer usar, qual que é o mais propício pra ele fomentar a situação. E como as próprias frases vão se moldurando pra fazer justamente
essa réplica. Tipo, e tudo se repete, tudo se replica e tudo é a mesma coisa, é o mesmo tom, é a mesma conversa. É o mesmo personagem, tá? Anime. É o mesmo personagem. Não mudou absolutamente nada do primeiro episódio pro episódio 9, principalmente o Tactic. Principalmente ele. A Destiny mudou algumas formas de interações, que também basicamente não é a personagem mudando por si só. É o estereótipo sendo atualizado. Só isso. Não é como se essa nova Destiny, que não é mais a Cosseto, agora é a Destiny e todo mundo aceita ela sendo a Destiny, como se isso tivesse um real grande valor pelo âmbito de interação até, ou até mesmo pela perspectiva dela, que continua sendo a mesma. Então, assim, você pega esses dois personagens que são extremamente travados, sabe? A visão deles é só única e unilateral e reta. E você faz esses dois personagens interagirem, que já é uma porcaria. Você coloca uma outra personagem que fala, nossa, olha como eles estão interagindo legal, como eles evoluíram. Que, de fato, você não vê isso acontecendo. E aí, você meio que cria um conflito de mundo pra falar, olha, o roteiro tem que andar, né? Tem que andar, porque ficar todo episódio só em Slice of Life não dá. Então vamos jogar conflito. E a incrível bomba, né, o incrível cliffhanger do episódio de falar, então o Lenny tem as informações, todas as informações que vão explicar todo o plot complexo de Tactic Op. Eu tô realmente, eu acho que é a primeira vez que Tactic Op tá me fazendo pensar do que pode vir pela frente. Porque eu tô realmente querendo ver a atrocidade que vai sair disso. Mas é atrocidade, mas aquela coisa já tava pré-estabelecido, né? Não. A questão é essa. Tipo, agora vamos parar pra fazer o flashback. Vamos vomitar todas as informações de uma vez. Porque, como ele falou, eu vou contar toda a verdade do mundo. E agora tudo vai fazer sentido. Por isso que eu tô falando, é uma atrocidade. Porque, querendo ou não, se tudo que ele vai tentar nos contar justifica, pelo menos, alguma coisa, eu tô esperando essa justificativa não valer nem como uma justificativa de fato. É aquela coisa, agora eles vão tentar inserir um senso de profundidade que não existe. Na verdade, que eles vão tentar reinserir um senso de profundidade que eles já tentaram inserir e não colou. Então, agora eles vão, querendo ou não, tentar dar valor pro aspecto do pai, pro aspecto da família, mas é um tipo de coisa que, obviamente, amarrar isso com o roteiro para mostrar quem vai ser o antagonista daquela situação e qual a correlação dele com a família. Então agora eles vão tentar conectar os pontos, mas é aquela coisa. Da última vez que eles foram conectar os pontos, foi literalmente o antagonista da situação fazendo diálogo expositivo sobre todas as correlações que ocorreram e fizeram os dois chegarem àquele ponto, sendo ele o ponto de causa de todas as consequências possíveis. Então, agora, eu já tô com o senso de alerta ligado, que se eles fizerem algo parecido com isso, eles já destroem qualquer perspectiva da narrativa. Porque agora, querendo ou não, seria o plot point com relação a esses personagens, principalmente o protagonista, porque é o momento onde ele vai encaixar e vai correlacionar. E se eles não acertarem nesse momento, ou se nesse momento eles não conseguirem fazer algo decente, porque das outras vezes que eles tentaram fazer, pelo amor de Deus, aí realmente não vai ter mais o que assistir em Tactic Op, não vai ter mais valor nenhum. Porque ponto de narrativa episódica que tem em alguns momentos. Esquece. A narrativa linear, pelo amor de Deus, a gente sofre pra interpretar e entender as correlações que ele quer fazer. Quando ele faz, né? Porque a maioria das vezes é uma tristeza, principalmente quando ele quer fazer isso com um valor temático. World building pra casa do cacete, né? Porque não tem nenhum. Então, cara, a última coisa que pode acontecer é um elemento linear em torno do protagonista pra dar essa carga dramática e dar algum valor. Se esse gatilho não for bom ou não conseguir agregar alguma coisa, literalmente não vai sobrar mais nada pra Tactic Op além da própria animação, que aparece em alguns momentos, principalmente nos momentos-chave, e a própria trilha sonora, que não tem como tancar sozinho. Uhum. É por isso que eu tô achando engraçado, porque vai ser um momento positivo pra ele tentar justificar. Não é nem explicar, é só justificar.
E vai ser engraçado. Vai ser muito engraçado o quanto ele vai falhar. Eu tenho certeza, cara. Eu aposto 2 hot dog. Pô, tá apostando alto, hein? Tá dando a win na aposta. 2 dogão, pá! Isso que eu chamo de all-in. 2 dogão é all-in. Porra. Oh. Esse não tem medo da manhã. Então é isso? É isso. É isso.